Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar com os nossos bate-papos, aprofundando os nossos conteúdos aqui sobre a nossa metodologia Tudo Começa em Casa. Hoje eu queria trazer algumas reflexões ainda sobre a nossa questão do integrar, da integração. Momento Instituto Flamboyant. Em um trabalho recentemente desenvolvido, principalmente com crianças, nós começamos a questionar o que seria esse integrar. E uma criança aqui do Instituto confidenciou para a professora, através de uma dinâmica junto com os atores também. Seria descansar. E aí todo mundo olhou, se entreolhou e ficou pensando sobre essa questão, descansar. E aí, na verdade, pediram para ela explicar, talvez acreditar que ela não tivesse entendido o que haveria por ali. E ela falou assim, quando a gente integra, a gente confia quando a gente se sente integrada. E quando a gente confia, a gente pode descansar. A gente não precisa ficar preocupado das pessoas estarem em volta da gente, estarem falando da gente ou estarem tentando tirar a gente. E aí a gente descansa. E isso nos trouxe uma importante reflexão e aprofundamento. Pensando eu aqui comigo sozinha depois, sobre quão brilhante essa aula e essa conclusão dessa criança foi, eu fiquei imaginando, nós mesmos, quando nós não estamos integrados conosco mesmo, será que nós não saímos por aí e o tempo todo, muito dessa ansiedade, dessa aceleração de pensamentos que a vida nos traz, será que não gira em torno disso? Desses serás que a gente cria para nós mesmos? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser aceito? Será que eu vou dar conta? E isso tem muito a ver com aquilo que esperamos das outras pessoas. Na verdade, para além desse processo de autointegração, de talvez colocarmos aquela pecinha que falta no nosso quebra-cabeça, existe aí junto essa ausência de descanso, uma falta de autoconfiança. Porque se eu não confio em mim, dificilmente eu vou confiar nas pessoas. E às vezes, e isso é fato diário e cotidiano, as pessoas buscam que os outros as incluam, mas muitas vezes elas não estão disponíveis para uma inclusão. Elas sempre estão saindo. E pensamentos e criações e até atitudes de autossabotagem começam a ser uma realidade diária. Não, mas eu não vou naquele evento da minha própria família se eu não receber um convite. E de repente todo mundo na família já espera que a pessoa esteja ali, ela é parte. Mas ela não se sente pertencente. Ela não confia. Se alguém chega e fala algo que aconteceu com uma outra pessoa, ela já começa a duvidar se isso não aconteceu com ela mesma. Ela já começa a desconfiar que essa pessoa pode estar trazendo um sinal. Gente, chega um ponto de uma neurose tão grande que quando alguém posta algo numa mídia social, a pessoa passa a acreditar que foi uma indireta para ela. Nesse mundo tão grande, tão vasto. E isso tudo é porque nós não estamos descansando em nós mesmos. Nós não estamos integrados conosco mesmos, dentro da nossa própria realidade. Nós não confiamos nos nossos dons e nas nossas capacidades. E quando nós passamos para um olhar sistêmico, o que significa isso? Muitas vezes é porque nós não fomos validados enquanto crianças. E aí esperamos, de uma certa forma, que o mundo ou as outras pessoas, ou chegue alguém e dê o que o nosso pai e a nossa mãe não deu. E muitas vezes a nossa mãe, dentro de um processo de simbiose. E a grande questão é, será que eu estou focada na mãe real ou na mãe ideal, na mãe imaginária que eu criei e de quem eu gostaria de ter recebido situações diferentes? Parar e analisar e inclusive trabalhar, talvez num setting terapêutico, essas questões,
se faz de suma importância para que consigamos realmente nos integrar, primeiro conosco mesmo, e depois com as outras pessoas do mundo. Nos permitir sermos integrados. Porque muitas vezes, dentro de aspectos de liderança, os nossos líderes buscam atitudes e processos que nos integrem e nós começamos a sair fora. E nós buscamos refúgios em outras situações. E aí eu trago algumas perguntas e algumas reflexões que eu deixo aqui para todos nós. O que seria de cada um de nós se não existissem outras pessoas? Que foi o que nós vimos no processo do crescer, das relações. Será que todos os finais de semana nós estamos esperando algo maior acontecer para nos incluir, para nos integrar? Ou será que estamos dispostos a sermos integrados? Quando existe um convite, vamos ali conosco? Será que eu gostaria que esse convite fosse de uma outra maneira? Ou será que eu me disponho a sair do meu casulo para ir? Portanto, onde começa a integração? Na própria noção de pertencimento que nós temos. Nós nos sentimos pertencentes? E quando somos crianças, gente, somos reféns, sim, de situações, de processos, aos quais ficamos limitados. Mas quando nós adultos, na verdade, todos nós temos a capacidade de reescrever essa história, de trabalhar, de entender aquilo que aconteceu com a gente e não permitir que aquilo delimite para onde vamos ou como vamos seguir. Fazer algo além com aquilo tudo. Será que nós temos feito? Será que nós temos buscado? Será que nós estamos descansando em nós mesmos primeiramente? Porque se isso não estiver acontecendo, dificilmente nós vamos conseguir ter algo que talvez seja a palavra mágica mais forte de todo o processo da humanidade, que se chama esperança. A capacidade de acreditar, de esperar algo melhor. E a esperança, talvez ela seja uma prima irmã da confiança. Porque se eu confio, eu espero que algo venha melhor. E isso é tão forte que recentemente, assistindo uma série atual, Sandman, que muitas pessoas têm assistido por aí, esse personagem, que é o senhor do mundo dos sonhos, Morfeu, estava num duelo com Lúcifer. E o duelo consistia onde cada um tinha que trazer algo mais forte, que matasse o que o outro traria. E chegou num ponto de começar com um lobo que matasse o falcão que o outro tinha trazido, e num crescente, Lúcifer trouxe a antivida. E diante da antivida, Sandman caiu ao chão como se ele fosse morrer. Ali já não estava mais vida, porque o que lutar contra a antivida? E o seu corvo, desesperadamente, falava, você não pode ir, você tem que lutar, lute, ache alguma coisa. Então, a única coisa que poderia superar a antivida, ele trouxe a esperança. E quando ele trouxe a esperança, o rosto de Lúcifer se enrijeceu, porque nada, nem mesmo a antivida, poderia matar a esperança. E Sandman ganhou. E nesse momento, eu parei para pensar como nós, seres humanos, diante de tantos momentos de dor, de imperfeição, de intolerância, de ódio, o que mais nos falta? Talvez, primeiramente, a autoconfiança. E se nós confiamos em nós mesmos, a esperança. E isso cria um processo para que o mundo se integre. E dessa maneira eu quero fechar hoje de uma forma diferente. Eu quero deixar com vocês uma música que é uma poesia do nosso querido Gonzaguinha. E a música se chama Nunca Pare de Sonhar.
porque essa é a tonalidade da esperança. Vamos refletir sobre ela. Dai, Zupa, Perra e Ninim. Pra gente, beijo. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Momento Instituto Flamboyant.